Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Trabalhando na Área de Saúde. Se você é estudante, profissional da saúde ou tem interesse em doenças, ciência e história da medicina, esse canal é para você. Já aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino da notificação, assim você não perde nenhum conteúdo novo que postamos por aqui. Imagine uma doença tão aterrorizante que as pessoas acreditavam ser um castigo divino, um fogo enviado dos céus para queimar pecadores de dentro para fora. Isso não era um mito, mas uma doença real, o fogo sagrado, ou fogo de Santo Antão, que devastou comunidades por séculos com dor ardente, loucura e perda de membros. Sua história é uma lição poderosa sobre como a ciência e a observação podem conquistar até as doenças mais temíveis, e por que a segurança alimentar e a saúde pública são importantes hoje. Vamos viajar de volta a um tempo em que a medicina estava entrelaçada com a fé e desvendar os segredos do ergotismo, a doença que incendiou o mundo. O fogo sagrado, ou ergotismo, era causado por envenenamento de um fungo, Claviceps purpurea, que infectava o centeio e outros grãos. O fungo produzia escleródios escuros em forma de esporão, repletos de alcaloides tóxicos do esporão do centeio, que sobreviviam à moagem e ao cozimento. Quando as pessoas comiam pão contaminado, elas ingeriam esses venenos sem saber. Surtos seguiam estações úmidas e frias, atingindo os pobres rurais que dependiam do centeio, enquanto os ricos, que comiam trigo, eram poupados. A ligação entre pão e doença foi impensável por séculos. Então as pessoas culpavam bruxaria ou ira divina. Essa falta de compreensão permitiu que o ergotismo devastasse a Europa por gerações. A história do fogo sagrado é um lembrete severo de como a pobreza e a dieta moldam a vulnerabilidade a doenças. O Claviceps purpurea é um mestre do disfarce, infectando o centeio e substituindo grãos saudáveis por escleródios tóxicos. Esses escleródios, colhidos com o centeio, eram quase impossíveis de separar com os antigos métodos agrícolas. Os alcaloides dentro constringem os vasos sanguíneos gangrenosa e convulsiva. As toxinas sobrevivem ao cozimento, então cada refeição poderia entregar outra dose. Os sintomas se acumulavam lentamente, tornando a causa difícil de rastrear. Somente com a invenção do microscópio e o surgimento da micologia, os cientistas finalmente identificaram o fungo por trás da praga. Essa descoberta foi um triunfo da observação e do método científico. Desvendar o fungo encerrou séculos de superstição e medo. O nome fogo sagrado era literal. As vítimas sentiam seus membros queimando de dentro para fora, enquanto os alcaloides do esporão do centeio cortavam o fluxo sanguíneo. Os membros inchavam, ficavam pretos e, eventualmente, caíam. Um processo chamado autoamputação. A dor era excruciante e o trauma psicológico imenso. O ergotismo convulsivo trazia espasmos violentos, alucinações e loucura, às vezes durando dias. Esses sintomas bizarros alimentavam a superstição e o medo, até inspirando acusações de bruxaria. As vítimas eram frequentemente ostracizadas, seu sofrimento visto como um sinal de pecado. A doença destruiu corpos, famílias e comunidades inteiras. A progressão da dor ardente para a gangrena era lenta e horrível. Os membros encolhiam e escureciam, muitas vezes exigindo amputações brutais sem anestesia. A sobrevivência era rara, muitos morriam de choque ou infecção. Os sobreviventes enfrentavam uma vida inteira de deficiência e pobreza, muitas vezes forçados a pedir para sobreviver. A visão de vítimas mutiladas assombrava as cidades medievais, reforçando o medo e o desespero. Os que sofriam eram evitados, vistos como amaldiçoados ou condenados. O preço físico e psicológico era quase inimaginável.
Na Idade Média, a doença era vista como castigo divino. Surtos de fogo sagrado desencadearam medo em massa, orações e superstição. Comunidades culpavam bruxaria ou terra amaldiçoada, despedaçando-se com a desconfiança. A doença foi nomeada em homenagem a Santo Antão. Acreditava-se que ele intercedia pelos que sofriam. Peregrinações aos seus santuários e orações por milagres tornaram-se comuns. Os que sofriam eram tanto ostracizados quanto objetos de caridade, enquanto fé e medo se misturavam. Instituições surgiram para cuidar dos aflitos, misturando cura espiritual e física. A luta contra o fogo sagrado era tanto sobre significado quanto sobre medicina. Em meio ao desespero, surgiu a Ordem de Santo Antão, dedicada a cuidar das vítimas do fogo sagrado. Fundada depois que o filho de um nobre foi curado em um santuário de Santo Antão, a ordem construiu hospitais por toda a Europa. Monges antoninos tratavam os sintomas com bálsamos e amputações, mas sua maior cura era simples: comida não contaminada. Pacientes se recuperavam quando alimentados com pão de trigo, não de centeio. Esse milagre era, na verdade, nutrição, mas reforçou a fé em Santo Antão. A rede da ordem tornou-se um sistema de saúde medieval, oferecendo santuário e dignidade. Sua cruz tal azul simbolizava a esperança para os que sofriam. A compaixão dos monges salvou inúmeras vidas, mesmo sem entender a verdadeira causa. Os antoninos mostraram como o cuidado organizado poderia mudar o curso de uma epidemia. O verdadeiro avanço veio no século XVII, quando o Dr. Thuillier notou que o fogo sagrado atingia apenas onde o centeio era comido. Ele ligou os surtos ao centeio contaminado, mas levou mais um século e microscópios melhores para identificar o Claviceps purpurea. O micologista Louis-René Toulazny provou que os escleródios eram um fungo, não grão deformado. Uma vez que a causa ficou clara, a prevenção seguiu limpar o grão, remover os escleródios e cultivar centeio resistente. Essas medidas simples acabaram com as epidemias. A história do ergotismo estabeleceu um precedente para ligar doenças à segurança alimentar e à saúde pública. O último grande surto foi na década de 1920. Mas as lições permanecem. A ciência, não a superstição, finalmente conquistou o fogo sagrado. O fogo sagrado é mais do que história. É uma lição vital para a medicina e a saúde pública. Mostra o poder da epidemiologia, observar padrões, questionar suposições e conectar pistas. O ergotismo expôs como a pobreza e a dieta impulsionam doenças, uma verdade ainda relevante hoje. A jornada da superstição à ciência destaca a importância da evidência e do pensamento crítico. Nos lembra que a saúde é moldada por forças sociais e econômicas, não apenas pela biologia. A história valida o método científico e a necessidade de vigilância na segurança alimentar. Ao aprender com o passado, estamos mais bem preparados para futuras ameaças. Que a história do fogo sagrado o inspire a ser um guardião da saúde compassivo, curioso e com mentalidade científica. Agora eu quero saber de você. Você já conhecia a doença do fogo sagrado? Comenta aqui embaixo, participa bastante da discussão. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino da notificação para não perder nenhum conteúdo postado aqui e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.